a, com aquilo que realmente está no teu coração. Alinhar as nossas vidas com aquilo que está disponível no mundo espiritual, para que sejamos uniformes, tenhamos realmente o mesmo tipo de conduta, o mesmo tipo de entrega, o mesmo tipo de interesse, o mesmo tipo de busca, o mesmo tipo de morte, o mesmo tipo de renúncia, o mesmo tipo de prazer. Temos tanto prazer em certas coisas, mas parece que estamos amarrados indo à tua casa, orando, lendo a Bíblia. Parece que é sempre um fardo, um peso, uma obrigação, muitas vezes. O Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. O Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que aqueles que se encontram dessa forma, aqueles que verdadeiramente se identificam com isso, possam se arrepender, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, aonde estamos frios, aonde nos tornamos calculistas muitas vezes, mexemos as peças com muita precisão, sabemos aonde queremos chegar, estamos articulando algo dentro da tua casa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, para que verdadeiramente o teu sangue venha purificar a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas atitudes, aquilo que nós temos de decidido já dentro de nós, para andarmos em ambientes de entrelinhas, de maquiagens. Parece que nunca vão descobrir, parece que nunca vão saber, vai ser sempre assim. Deus está me aprovando. Tenhamos, ó Pai amado, cuidado, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus tremendo, amoroso. O Senhor não quer expor ninguém ao ridículo, o Senhor não quer matar ninguém. E muitas vezes não aproveitamos as chances que temos no oculto. Não aproveitamos as chances que o Senhor está falando com as nossas vidas no particular. E as coisas precisam vir à tona, se tornarem públicas. Nos tornamos escândalos, e ai daquele pelo qual vem o escândalo. Ele é inevitável, mas o Senhor nos dá um ai. Que o escândalo não venha através de mim. Que o escândalo não venha através dos teus filhos, ainda que seja inevitável, mas que nós, em nossas vidas, o possamos evitar, Pai. Tenha misericórdia de nós. Aquilo que o Senhor está falando conosco no oculto, no secreto, que coloquemos em prática, que realmente acertemos a nossa rota, para que não sejamos pedra de tropeço para os pequeninos, aqueles que estão começando a caminhada, aqueles que estão com o tempo de caminhada. Temos ouvido tantas notícias daqueles que têm trazido escândalos, homens e mulheres de Deus que eram para estar dando exemplo, que eram para estarem inspirando pessoas, mas estão matando, estão sendo instrumentos de Satanás para a morte, instrumentos do Senhor para a vida, se tornando instrumento do diabo para a morte, porque não te ouviram no secreto, não quiseram uma mudança. O Senhor tenha misericórdia, Pai, de cada um, porque eles têm sido pedra de tropeço para os pequeninos. Ai daqueles pelo qual vem o escândalo. Tenha misericórdia de nós, Pai, nos ajuda nesta manhã a nos alinharmos com o céu. A única forma de não trazermos escândalo para essa terra é nos alinharmos com o céu. A única forma de sermos considerados ainda que servos inúteis, fazendo só o que o Senhor manda, é estarmos alinhados com o céu. Temos que nos esforçar demais para sermos servos inúteis. E nós nos achamos tanta coisa muitas vezes. Nos achamos tão importantes. E estamos fazendo só o que o Senhor mandou, um servo inútil. O Senhor tenha misericórdia e me ajude a ser um servo inútil, a fazer pelo menos o que o Senhor manda, a não me perder da tua voz, a não me perder da tua direção, a não me perder daquilo que está no teu coração para a minha vida. Ajuda a tua igreja, Pai, a ser um servo inútil, a não perder a rota, a não se perder da tua voz, mas que em nome de Jesus possamos cumprir o teu propósito, possamos vencer a nós mesmos, possamos nos quebrantar diante do Senhor, possamos nos humilhar, sairmos de toda manifestação de arrogância,
de soberba, de altivez de espírito. O Senhor dá graça ao humilde, mas o Senhor resiste ao soberbo. Creio que as nossas quedas, elas começam nessa manifestação de soberba, de arrogância, de independência. Porque por não sermos humildes, nós deixamos de receber a graça. Por sermos altivos, recebemos então um combate direto com o Senhor. O Senhor resiste. Quem pode contender com Deus e ter paz? Quem pode contender com Deus e ter paz? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Ajuda a minha vida, minha casa, minha esposa, meus filhos. Ajuda os filhos espirituais, ajuda aqueles que estão caminhando, ajuda os nossos ministérios. Ajuda cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Ajuda nossas vidas a nos encaixarmos em Ti, Senhor. Ajuda nossas vidas a nos humilharmos diante do Senhor e termos nossos corações quebrantados. Aumenta o nosso nível de temor, aumenta o nosso nível de amor, aumenta o nosso nível de dependência. Acrescenta-nos, ó Pai, essas coisas. Acrescenta-nos a fé, a entrega, a busca. Eu careço de Ti, Senhor. Eu preciso da Tua misericórdia, Pai. Que os Teus filhos, ó Pai, necessitem da Tua misericórdia. Que os Teus filhos tenham fome dessa misericórdia. Cada um que está ouvindo agora, que está orando comigo, aqueles que vão orar depois, ouvir depois, que careçam, que necessitem, que clamem pela Tua presença, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Que nós nos desvencilhemos de todo o ambiente de arrogância, de soberba, de independência, de resistência à Tua voz, de estarmos num lugar às vezes tão contaminado que a Tua voz vem distorcida para nós, porque estamos com um ouvido impuro, estamos com as nossas vidas num lugar de impureza e não conseguimos mais ouvir a Tua voz de uma forma limpa, não conseguimos mais ouvir a Tua voz de uma forma pura, não temos mais uma identificação genuína com a presença e com a manifestação do céu. Estamos nos tornando estranhos ao céu. E o crente ele tem que ter compatibilidade com o céu. O céu não pode ser estranho para mim. O céu não pode ser estranho para os teus filhos. Tenha misericórdia de nós, Pai. Para que nós nos alinhemos com os teus pensamentos sobre nós. E verdadeiramente nos entreguemos a essa manifestação de amor que é estabelecer livramento. Teu amor sempre quer estabelecer livramento. Tua palavra é para livramento, é para cura, a tua misericórdia. Misericórdia triunfa sobre o juízo. A porcentagem da misericórdia é muito, muito maior que a do juízo. E mesmo assim, muitas vezes não estamos conseguindo acessar a misericórdia porque somos muito maus, muito duros de coração, muito independentes, muito desalinhados com o céu. E mesmo a misericórdia sendo tão grande, ainda recebemos juízo, porque não nos dobramos ao Senhor. Como somos duros, como somos resistentes, como somos independentes, arrogantes, soberbos, manipuladores, mentirosos, ardilosos. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Esse encardilho espiritual saia das nossas vidas, saia da igreja, saia do nosso meio, que essa sujeira colocada pelo adversário caia por terra das nossas vidas. E entramos às vezes num ambiente falando, tá bom assim, não tá bom assim. Tá bom para quem? Quem decide se tá bom ou se tá ruim? Nós não temos que decidir nada. Quem dá a nota, quem dá a avaliação, quem fala se está bom ou se é ruim é o Senhor, Pai. Nos tira dessa condição de darmos a nossa própria nota, de nos avaliarmos a nós mesmos.
sejam outros lábios que nos louvem, que sejam o teu lábio, os teus lábios que nos aprovem, que não entremos na ilusão ou na ignorância de trazer a nossa vida, a nossa própria avaliação e continuarmos presos em ambientes onde nós estamos totalmente desaprovados. Mas Deus me entende, Deus me conhece, Deus é meu Pai, Deus é bom. Temos tantas justificativas carnais, tantas justificativas de uma alma perdida. Tenha misericórdia de nós, Pai. E nos ajuda a te engrandecer e te glorificar nessa manhã. Que o teu sangue seja sobre nós, Pai. Que verdadeiramente tu possas operar nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Levítico 17. Glória a Deus. Aleluia. Levítico 17. Bom dia. Shalom. Louvado seja o nome do Senhor. Levítico 17, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial ou fora dele, e os não trouxer à porta da tenda da congregação, como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue, que derramou o sangue, pelo que esse homem será eliminado do seu povo, para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que imolam em campo aberto, os apresentem ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação, para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei, e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer o que morre por si ou dilacerado, lavará suas vestes. Banhar-se-á em água e será imundo até à tarde, depois será limpo. Mas, se não as lavar, nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Amém? Essa é a leitura de hoje, então, Levítico 17. E durante a oração, e no comecinho a gente estava falando algo a respeito dessa distorção do que é falado e do que é ouvido. Então, o apóstolo falou algumas coisas sobre isso lá em Brodowski, para lá, pro lado de lá. E se a gente for observar, acontece muito isso para com Deus também nas nossas vidas. Parece que o que Deus fala chega aos nossos ouvidos distorcido, porque nós estamos com o nosso ouvido contaminado. Então, na verdade, quem dá o direito do adversário
distorcer essa palavra no meio do caminho, entre a fala e o nosso ouvido, é a nossa própria vida. Então, ele estava dando um exemplo de marido e mulher. O marido fala algo, a mulher escutou algo, ela responde algo, ele já não estava falando algo, e em segundos a nossa casa vira uma bagunça porque a mulher não falou aquilo, ou o marido não falou aquilo, mas ela ouviu aquilo, ele ouviu aquilo, e quem falou? Da onde veio? Porque foi distorcido. Então, a forma que chegou no nosso ouvido não tem nada a ver como saiu da boca do marido ou da esposa, mas o fato é que chegou. E agora ela já dá, ou ele já dá uma resposta dentro do ambiente que ele ouviu ou ela ouviu. E aí já pronto, já acabou. A, a bagunça já foi feita e o adversário já conseguiu o seu intento. Mas aonde está essa brecha? Aonde realmente nós estamos no espírito, que nós estamos dando condição do adversário distorcer algo em fração de segundos? Porque no que eu falo, até a pastora Fátima ouvir, é fração de segundo. E como que ela ouve isso distorcido? No que ela fala, até eu ouvir, fração de segundo. E como eu ouço isso distorcido? Porque, na verdade, isso já está distorcido porque há uma contaminação. Então, se tem acontecido isso na sua vida para com os homens ou com o próprio Deus, nós precisamos checar aonde está a raiz disso. Mas aonde o adversário está conseguindo essa base legal para vir essa palavra distorcida? Porque se meu marido não está me atacando, mas eu me sinto atacada cada vez que ele fala, então por que a fala dele contamina no meu ouvido? Ele não está falando contaminado. Então nós podemos entender que o problema não está com ele. Se a pastora faz para me falar algo limpo, o problema não está com ela. Se eu estou ouvindo contaminado, o problema está aqui. O adversário está conseguindo uma vantagem aqui na minha vida. Eu entendo isso. Então nós vamos precisar checar isso. Se Deus está falando algo que é sempre limpo, por que que chega contaminado aos meus ouvidos? Porque o problema está comigo. Então que nós chequemos as nossas vidas para que nós saiamos desses ambientes que realmente nos leva a ter realmente um dia tão desgostoso por causa de uma besteira. Sabe aquele dia que sai totalmente da rota, algo que perde totalmente o sentido? Estava tudo tão bem. Às vezes a gente vai conversar e fala assim, pastor, estava tudo bem. E de repente virou tudo de ponta cabeça. Porque tem alguma base legal que o adversário está acessando a sua vida ou a minha vida para realmente trazer esse ambiente. Então hoje aí fica de dica, de lição de casa, de como você quiser para você checar. Fala, Senhor, aonde está a base legal? Aonde eu estou dando essa vaza para o adversário ter essa condição de distorcer essa palavra em tão pouco tempo? Por que eu estou ouvindo distorcido? Por que que meu marido está falando A e eu estou entendendo Z? Por que que ele está falando que me ama e eu estou entendendo que ele não gosta de mim? Por quê? E nós vamos poder entender isso. Esses dias eu estava observando, a gente observa isso há algum tempo, talvez você já tenha visto isso, pessoas que elas estão, a gente via no comércio aqui, às vezes no mercado, né, que passava bastante gente, pessoas que tomaram banho, estão trocadas, estão limpas, estão até perfumadas, mas elas estão encardidas, ela é encardida. Tem pessoas famosas, jogadores de futebol, artistas, que você olha, você vê, fala, gozar, essa pessoa tá suja, mas como que ela pode estar suja? Ela é milionária, ela toma banho, ela troca de roupa, ela tem perfumes caros, ela usa produtos bons, mas é espiritual. Então nós precisamos entender que essa limpeza, ela não é uma limpeza física. Isso que você está vendo, às vezes, nessa pessoa, ela ou ele não está sujo. Parece que o fulano não tomou banho. Não, ele tomou banho. Ele tomou banho. Mas ele está sujo espiritual. Então você olha, aos seus olhos está sujo. A irmã Luiz está falando que vê isso às vezes. Então a gente vê isso mesmo. Então, às vezes, você pode olhar para uma pessoa e falar, tá encardida. Esse encardido não é porque ela não tomou banho, mas é porque é espiritual, é o que ela carrega de atmosfera. Ela pode estar submersa dentro da água com água sanitária e sabão em pó. Ela vai sair dali, soda cáustica, pode pôr o que você quiser, deixar de molho, bater na máquina, centrifugar, estender no varal, depois você olha encardido, porque é espiritual. Então comece a orar.
se você está perto de alguém que está assim, para que o Senhor visite essa pessoa, para que o Senhor tire esse mundo espiritual que está encardindo essa pessoa. Amém? E o terceiro ponto que eu estava orando, que eu queria falar, é a respeito de esquecimento. Irmãos, está uma conversa muito chata e muito desagradável a respeito de esquecimento. Então, as pessoas têm esquecido de atendimentos que marcaram, agendaram, ou têm pedido para eu avisar. Ah, pastor, marcou meu agendamento? Marquei. Ah, então o pastor me avisa. Eu não vou fazer isso, irmão. Põe seu relógio para despertar, seu celular, pede para sua mãe te avisar, seu pai, seu marido, sua esposa, eu não sei quem, mas eu não vou fazer isso. Eu acho uma afronta alguém pedir para eu avisar ela que tem um atendimento, de verdade. Eu fico triste, porque eu não vejo ninguém pedindo, pastor, me ajuda a lembrar que eu tenho que receber meu pagamento. Me ajuda a lembrar que eu tenho que ir na festa. Me ajuda a lembrar coisa boa, coisa gostosa, coisa que dá prazer, coisa que como são coisas lícitas até. Não problema nenhum. Não estou falando para você não ir em festa, não receber o pagamento, coisa lícita. Mas que eu não preciso te lembrar, você não me pede. Ninguém me pede. Aí vem pedir para avisar que tem um atendimento. Ah, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda. Não aumenta a minha luta, não. Ajuda eu a ficar nesse patamar aqui. Já tem tanta guerra. Aí vem falar para eu avisar você o dia de culto, o horário, o atendimento. Então, que esquecimento que é esse? Ah, não, mas eu esqueço tudo, pastor. Eu esqueço que eu tenho que receber pagamento, eu esqueço. Ah, bom, aí você está com um problema, aí você está doente. Então, você me procura que nós vamos fazer um atendimento. Aí eu te lembro. Eu te lembro. Se você falar para mim assim, pastor, eu esqueço tudo, eu esqueci de receber o pagamento, eu esqueci coisa. Ah, você tá. Ah, então tá. Então eu vou marcar o atendimento, irmão ou irmã, e vou te lembrar. Vou te ligar, vou te lembrar. Aí sim, porque eu vou te ajudar, porque você tá doente. Agora, se você tá saudável, se você lembra de tudo e não lembra do atendimento, não lembra do dia, de horário de culto, se vieram falar assim, me lembro porque, eu tenho uma vontade de ir, mas quando eu vejo já passou a hora. Ah, vai te catar. Pelo amor de Deus, me ajuda. Estou clamando por ajuda. E ajuda as pessoas que estão ao teu redor. Ajuda Jesus Cristo a te amar, irmão. Ajuda Deus a se manifestar na tua vida. Para com esse negócio, em nome de Jesus. Esse esquecimento, ele é deveras irritante. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Eu tinha prometido algo sobre egrégora hoje, mas eu não consegui finalizar É, Irmã Patrícia, é hilário se não fosse triste. Mas glória a Deus. Eu tinha prometido algo a respeito de egrégora hoje, mas eu não consegui terminar o negócio. Tem bastante detalhezinho, eu nunca falei sobre isso, e eu não quero ficar falando abobrinha. Então, tenha um pouquinho de paciência aí, eu vou tentar acabar para amanhã, ou no máximo, em nome de Jesus, para sexta, a gente vai falar sobre essa egrégora. Amém? João, capítulo 11, nós vamos falar um pouquinho dessa história aqui de Lázaro, que é bem conhecida, mas o senhor ontem continua a falar comigo a respeito de algumas coisas, daquela palavra que nós estávamos falando ali de Jairo, e eu creio que vai ser importante também nós pensarmos um pouquinho aqui sobre essa passagem de João 11, versículo 1. É meio extenso aqui o negócio, se você precisar sair, vá em paz, quem conseguir ficar até o final, fique, que talvez não acabe 8h30. Amém? Já está abençoado, ungido, autorizado, aí em paz. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: A doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Mas nós começamos aqui uma coisa que nós precisamos colocar o nosso nome. Um homem chamado Lázaro estava doente.
Então, hoje eu quero colocar o meu nome aqui. Um homem chamado Alexandre estava doente. Porque em alguma área da nossa vida, nós estamos doentes. Não tem ninguém aqui saudável 100%. Ou seja, no físico, na alma, em qualquer tipo de debilidade que nós estamos passando, algo que nós não estamos vencendo, é um tipo para mim de doença. Então você vai colocar o teu nome, um homem chamado Alexandre, e você coloca o teu nome. Mas é importante nós sabermos que este homem chamado Alexandre, ele é seu amigo querido. Então nós precisamos entender que nós não somos qualquer coisa. Lázaro estava doente, mas quando Marta e Maria vão falar com ele, enviaram um recado dizendo: Senhor, o seu amigo querido está muito doente. Então eu quero que eu e você nós entendamos nesta manhã que nós somos um amigo querido. Outras traduções falam assim: aquele que o Senhor ama. Então, apesar de estarmos doentes, temos um Jesus todo-poderoso que nos ama, que é o nosso amigo querido. E talvez esteja faltando essa faceta, essa nuance, essa manifestação de Jesus para mim e para você, para que nós entremos num ambiente onde nós achemos que é totalmente possível para nós revertermos esse quadro. Não é para o irmão do lado, para o outro irmão, aquele negócio que às vezes você e eu falamos, gozado, parece que eu oro por um, funciona, eu intercedo por uma coisa, dá certo, mas quando chega a minha vida, quando chega a minha hora, quando chega o meu momento, quando é a minha oração, parece que não passa, nem saiu da minha boca. Mas eu tenho uma fé pelos outros, eu tenho uma unção para trazer solução ou direção para o problema dos outros, mas os meus próprios, eu estou travado aqui. Então, hoje, o Senhor está querendo nos visitar nesse ambiente para nos curar de qualquer carência que nós tenhamos ou qualquer dúvida que nós tenhamos a respeito do amor dele por nós, apesar de estarmos doentes. Nós precisamos entender que esse homem ele estava doente, mas ela manda chamar, as irmãs mandam chamar e elas ressaltam isso. Ó, o teu amigo Lázaro, ele está doente, aquele que o Senhor ama, aquele que é querido. Então elas colocam isso na presença de Jesus. E quando isso é colocado na presença de Jesus, é para chamar a atenção dele, é para lembrar isso, mas é também para estar trazendo um alento. Ele me ama. E talvez hoje você esteja num ambiente onde você está achando assim: será que ele me ama? Será que esse Jesus é para mim mesmo? Será que eu sou digna de acessar o que esse Jesus Todo-Poderoso, que eu creio, mas ele está disponível para mim, ele é o meu querido Jesus? E eu não quero só que você coloque o teu nome aqui no lugar de um homem chamado fulano estava doente, mas um homem chamado fulano é amado e é querido do Senhor Jesus. Você precisa sair dessa ministração hoje sabendo que você é amada e querida do Senhor Jesus, que você não está à mercê do adversário, à mercê da sua família, à mercê daqueles que estão te maltratando, te escorraçando, te humilhando. Você é amada e querida do Senhor Jesus. Receba em nome de Jesus Cristo uma cura na tua alma agora. Você que não se sente amada, querida, protegida por Deus, você é amada e querida do Senhor Jesus. E ainda que esteja doente, a doença é secundária. Estar com problema, estar com alguma dificuldade, isso se torna irrelevante perto dessa próxima fala que elas vão falar, o teu amigo querido. Isso é importante. Isso é que vai trazer cura para mim e para você. Mas nós ficamos enroscados no comecinho. Um homem chamado fulano está doente. Nós paramos aí, porque ele não nos ama. Nós não achamos que nós somos queridos para ele. E aí continuaremos doentes. Mas nós precisamos entender e ter esse nível de leitura que nós somos amados. Essas mulheres entendiam que o irmão dela era amado por Jesus. E isso vai ser o início da nossa cura. Isso vai ser o início da solução dos nossos problemas. Se você passar a acreditar a partir de agora que Jesus te ama, o teu Jesus particular, não Jesus no coletivo. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o teu filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça. Então Deus me amou, Deus me ama, Jesus também me ama, o Espírito Santo me ama, mas está aqui na mente, não desce. É um sim aqui, um não aqui, mas Deus está querendo um sim, sim. Ele me ama, para mim. Ele ama a Daiane.
Ele ama a Patrícia, ele ama a Geni, ele ama a Silvia, a Cristina e os outros que estão aqui que eu não estou vendo. Então, ele ama você especificamente. Ele tem um endereço, ele tem um nome. Você está separada lá. Eu amo você. O meu negócio é com a tua vida. Então, quando ele recebe um recado a teu respeito, Senhor, o Alexandre, teu querido amigo, está doente. E ele então, o ouvido dele, opa, ele entende que eu o amo. E isso é importante. Porque não só o mundo espiritual do céu tem que saber que você sabe que ele ama, mas o inferno tem que saber, porque isso é uma blindagem para você. Diabo, não adianta você vir com esses pensamentos, com essas setas, com esses dardos, porque o meu Jesus me ama. Eu sei de quem eu sou, eu sei quem me guarda, eu sei quem me cura, eu sei quem me restaura. Eu conheço o meu Jesus, ele me ama. Satanás, não adianta. Você pode falar, você pode espernear, você pode lançar seta, você pode distorcer, porque aí ele não vai conseguir distorcer. Você pode tentar distorcer, porque quando vem eu te amo, eu te amo, eu te amo, no meio do caminho, você está numa base tão bem fundamentada que Deus te ama, que Jesus te ama, que o adversário, você não tem nenhuma base legal que ele consiga distorcer isso. Você não tem nenhum lugar que ele consiga tocar nessa manifestação de amor a favor da tua vida e distorcer esse negócio. Então, verdadeiramente, você está num lugar aonde a palavra de Deus ela é para você suficiente, aonde o sangue de Jesus Cristo realmente representa a Deus e ele ama e acabou. Então, é nisso que nós precisamos andar. Eu tô abrindo a Bíblia aqui, que o celular está querendo dar umas travadas. Se ele travar mesmo, eu vou voltar para cá. É que a tradução do celular para mim está melhor. Mas vamos lá, então. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou, já lemos tal. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Irmãos, eu tenho falado que Jesus começa as coisas de trás para frente. Presta muita atenção nisso. Você que já me ouviu falar nisso, que isso seja renovado dentro de você. E você que nunca ouviu a minha vida falar disso, presta atenção nisso. Jesus começa o negócio de trás para frente. Para ele já está pronto desde a primeira fala. Então, quando ele ouve a situação, o que sai primeiro da boca dele? Essa doença não acabará em morte. Acabou. Aqui estava o negócio. Então, nós precisamos entender, fazer com que a nossa memória se lembre o que Jesus falou no começo dessa guerra. É isso que vai acontecer. Porque na trajetória, no desenrolar da guerra, as coisas vão se levantando de uma forma que vão ficar totalmente contrária ao que Jesus falou lá no começo. E é aí que nós nos perdemos. É aí que nós não conseguimos ficar firmes para desfrutarmos daquela manifestação que Jesus falou. Mas aqui no começo da história, elas não ouviram ele falar isso, porque quando ele recebeu a notícia, ele fala isso para os discípulos. Mas ali já era para o discípulo ter descansado. Ali já era para o discípulo ter entendido, mas ninguém estava entendendo nada. Porque daqui a pouco o homem morre. E aí nós vamos ler lá para frente que os discípulos ficam mais perdidos que. Então você está perdida e eu estou perdido em muitas coisas, porque nós nos esquecemos do que Jesus falou lá na frente. Lá atrás, na verdade. No começo dessa guerra. O que Jesus falou a respeito do seu casamento? É isso que vai acontecer. O que Jesus falou a respeito do seu marido? É isso que vai acontecer. O que Jesus falou a respeito do seu filho, da sua filha, da sua casa, do seu ministério, da sua chamada, sua vida financeira? É isso que vai acontecer. Jesus começa e ele estabelece a vitória no começo do processo. É sempre dessa forma. Nós já falamos várias vezes lá no Egito. Moisés, na primeira vez que se apresenta diante de Faraó, ele joga o cajado no chão, transforma numa serpente. Ele chama lá os encantadores, os magos, os feiticeiros, os caras vêm e jogam as varas, se transforma em serpente. O que acontece? Aquela vara jogada por Arão engole todas as outras. O que Deus estava falando ali? Moisés, Arão, a guerra acabou, porque vara é autoridade. Nós já engolimos toda a autoridade do Egito, a vitória já é nossa. Deus estabeleceu juízo, o fim do processo, no primeiro ato. Não precisou fazer mais nada. Só que depois teve a guerra.
Aí depois vieram as pragas, vieram todas as coisas, a perseguição até o Mar Vermelho. Mas isso tudo faz parte do show. Mas o que estava valendo, na verdade, desde o começo, era a autoridade daquele lugar já tinha sido engolida pela autoridade de Deus. Então, tudo isso aqui que nós vamos ler, vamos falar, vamos meditar, receber, aprender, é uma bênção. Mas o que nós temos que entender aqui? Acabou já a história. Se nós pararmos por aqui, desligarmos esse negócio, você já dá para você sair daqui entendendo. Eu já venci. Essa manifestação das trevas não é para a morte. Eu não vou morrer. Meu marido não vai morrer, minha casa não vai morrer, meu ministério não vai morrer, minha vida espiritual não vai morrer. Esse terror por todos os lados que está nos assombrando hoje, falar, vai morrer, é para a morte. Não é. Jesus está falando para você a primeira palavra. Essa manifestação das trevas não acabará em morte, porque eu estarei presente nesse negócio e essa manifestação é para vida. Pronto. Eu já podia tomar ceia com vocês, falar, irmãos, Deus abençoe, que dê tudo certo. Glória a Deus. Mas nós vamos pregar o resto. Mas entenda, acabou já, irmãos. Essa manifestação não é para a morte. Essa doença não é para a morte. Isso que você está passando é difícil, mas é. Mas a doença de Lázaro não acabará em morte. Então a doença do Alexandre não acabará em morte. E a doença de cada um que está aqui ou que vai pôr o nome depois não acabará em morte. Porque é assim que ele decidiu. É a leitura que Jesus está fazendo, não é a nossa. É o que Jesus está falando, não é o que você está falando, que o diabo está falando, que teu marido está falando, tua esposa está falando, o banco está falando, o inferno está falando, é o que Jesus está falando que vale. Essa doença não acabará em morte. Que voz você está ouvindo? Que voz está forte dentro de você? Você precisa substituir a voz. Ouça a voz do teu Deus hoje. Essa manifestação de trevas na sua vida, essa doença, seja onde for, não acabará em morte. Eu estou profetizando na tua vida, eu estou decretando sobre a tua vida, eu estou te abençoando com isso para que você entenda. Isso não acabará em morte. Ah, pastor, é um jargão, é uma palavra, é um tipo de pensamento positivo verbalizado. Não, é o poder de Deus para a minha vida e para a tua vida. Essa manifestação de trevas não acabará em morte, porque nós não somos menos amados ou queridos do que Lázaro. Você precisa entender que Jesus amava Lázaro, a Marta e a Maria, mas ele também te ama. Coloca o teu nome nessa lista. Você não é menos querido do que Lázaro, Marta e Maria. Coloca o teu nome dessa lista. Deixe de ser mal amado por Cristo. O problema é que nós não acreditamos que esse negócio não acabará em morte, que nós estamos achando que o amor dele não está manifesto ou disponível para nós. Somos mal amados. Sabe quando nós reclamamos? Ah, minha esposa não me ama do jeito que eu queria. O meu marido não me ama do jeito que eu queria. O meu filho não me ama. Eu investi tanto no meu filho. Tem tanta gente decepcionada por filho, sabe por quê? Porque você está depositando a tua esperança em homem. Irmãos, eu não espero nada do Mateus, sabia? Eu amo o Mateus, eu sei que ele me ama, mas eu estou resolvido por dentro, eu não espero nada dele. Nada, nada, nada. O que vier do Mateus para mim é lucro. Sabe por quê? Porque eu não deposito a minha esperança em homens, eu não espero nada de ninguém, na verdade. Mas esse negócio de filho, porque eu sempre fui um bom pai, eu investi, eu estou fora disso daí. Porque eu tenho visto pessoas se arrebentarem nessa atmosfera. Porque depois o filho cresce, ele casa, ele vai tocar a vida dele, e muitas vezes ele nem lembra que você existe. Ele se relaciona com você, ele vai na sua casa, ele te ama, tá tudo bem, mas na verdade, naquilo que você achava que ele ia fazer na tua vida, ele não faz nada. Então, não deposite a tua expectativa, a tua esperança. Não, agora quando eu precisar, eu estou ficando velho, estou ficando velha, mas agora minha filha se formou, está na faculdade, saiu, está ganhando bem. Som abaixou. Deixa eu mudar o microfone para cima. Vê se melhorou, irmãos. Agora meu filho se formou, está ganhando bem, e agora ele vai me ajudar. Sabe o que eu tenho visto? Filhos ganhando 10 mil, com mãe e pai ganhando 1.500 de salário mínimo, ajudando o filho que ganha 10 mil. É isso que eu vejo. Raramente.
você vê o filho fazendo alguma coisa. Você vê os pais contando. Ah, meu filho passou um aperto, coitadinho. Eu peguei e fiz um empréstimo consignado e socorri ele. É só o da irmã Raquel ou de todo mundo, irmãos? Dá uma falada aí, que às vezes é o dela. Lá eu não tenho nada que fazer aqui, porque tá do mesmo jeito. Mas, Raquel, dá uma olhadinha se é o seu aí. Então, irmãos, o que eu tava falando? Assim, aí o cara vai lá, amém, faz um empréstimo consignado e empresta pro filho que ganha 10 mil. Entendeu? Por quê? Porque o filho tá tocando a vida dele, irmão. Então, saia dessa atmosfera, saia desse ambiente, dessa expectativa que agora, graças a Deus, meu filho acabou de se formar. Agora eu tô tranquila. Tá nada. Não entra nesse negócio que você não tá nada. Lógico que tem um monte de filho aí que é bênção, que ajuda, que auxilia, mas tem um monte que não vai fazer nada para você. Então não tem expectativa. Amém. Não tem expectativa. Se vier, se ajudar, se auxiliar de alguma forma, amém. Mas se isso não acontecer, faça tudo que você está fazendo pelo teu filho no Senhor. Plante no Senhor, porque o Senhor não falha. Aí você vai colher. Mas não plante nada em pessoas. Nada. Não plante nada em pessoas. Plante no Senhor. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Esse negócio aqui, amém, irmã. Esse negócio aqui deixa nós doidinhos da cabeça. Esse negócio de Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. E você que já tem uma consciência que Jesus te ama, e você ainda está passando por tudo isso, isso aqui pira nós. Porque nós temos uma versão equivocada do amor dentro de nós. Nós temos uma versão do amor que deixa fazer tudo, que protege, que... Não, irmão, o amor, ele é uma atmosfera de proteção, sim. Você está guardado, você está protegido, mas você vai ter que enfrentar a tua vida. Deus, ele não vai te tirar dos problemas da vida. Ontem eu vi um pai com um menininho, um orientalzinho, um menininho, tem uns fios assim num caminho, ele pula o caminho e deixa o menininho lá. O menininho vai na cordinha e se enrola tudo naquela corda, começa a chorar, ele volta, põe o menininho para trás das cordinhas de novo e vai embora. Senta lá na frente do corredor. O menininho olha aquelas cordinhas, aí ele levanta uma e passa, levanta a outra e passa, levanta a terceira e passa. Aí o pai começa a aplaudir ele. Então é isso que Deus está esperando. Aquele homem não ama o filho? Ama. Mas ele está falando, filho, a vida trará para você embaraço. Hoje eu estou aqui, mas pode ser que um dia eu não esteja. Como que você vai passar? Você vai ficar chorando? Você vai ficar preso? Aprenda a vencer os seus obstáculos. Lógico que o pai poderia ter passado com o menino no colo, poderia ter pulado ele, lógico que Deus pode fazer isso, mas Deus está deixando a gente aqui, indo lá na frente e olhando. E esperando que tenhamos inteligência, tenhamos condição emocional, espiritual, de pular os obstáculos. Porque se ele está deixando para que você passe, é porque ele já te deu condição para. Aquele pai estava olhando e ele sabia que aquele menininho, apesar do tamanho dele, poderia passar aquele obstáculo. Deus, ele não estava dando para o menino uma tarefa impossível. Deus não vai nos colocar um negócio assim, não, eu quero ver, eu vou realmente complicar. Não, ele está deixando você num lugar espiritual para você passar por coisas que ele já deu condição para você. Então, esse é o amor de Deus. É um amor que nos capacita para passar obstáculos. Não é um amor que faz com que nós pulemos os obstáculos como se ele não existisse. Nós estamos com nossa vida distorcida. Entenda que o amor de Deus é uma capacitação para vencermos as guerras. Não é não ter guerra. A capacitação de Deus é uma capacitação para estarmos bem, apesar das coisas estarem de ponta cabeça. Não é as coisas estarem sempre bem. Alinhe o amor de Deus dentro de você, para que você pare de sofrer à toa. Ele te ama sim. Voltamos no negócio do amor. Ah, eu acho que ele não me ama, porque tem sempre um obstáculo, tem sempre um problema, tem sempre um negócio. Claro, mas ele já não tem te capacitado para passar? Presta atenção quando você se concentra nisso, quando você busca, quando você ora, quando você faz a leitura exata, você passa e fala assim, nossa, dava para passar. Mas nós preferimos ficar choramingando, como o menininho ficou, tentando atrair a presença do pai para vir nos tirar, porque é mais fácil, é mais cômodo, o pai só pega, levanta e passa. Mas o pai falou, você já sabe passar. Então, o que Deus está falando para mim e para você hoje, você já sabe sair disso.
Sai, o pai está aqui te esperando, eu estou te observando, eu vou te aplaudir, mas saia disso. Amém? Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Então, aqui é outra coisa que deixa a gente doido também. Pastor, Jesus não me ouve. Eu estou orando. Eu estou assistindo Oséias, eu estou assistindo, eu estou indo no culto, estou dizimando, não muda nada. Porque propositalmente ele está ficando mais 2 dias para depois ele se movimentar. Porque essa enfermidade não é para a morte, é para a glória dele. Então ele precisa preparar um ambiente para que o nome dele seja glorificado. É a mesma história de ontem. Ele está preparando um ambiente para nos visitar. Então não é que ele esqueceu, que ele não está te ouvindo, que a tua oração não está chegando. Tá tudo bem. Ele já te ouviu, ele te ama, ele está com você e está a caminho, só que no tempo dele. Você vai ter que entender que o teu tempo, o meu tempo, a nossa necessidade não é o tempo dele. O tempo daquelas meninas e de Lázaro era que ele fosse trasladado. Acabou de receber a notícia, fosse trasladado para colocar a mão, orar e repreender aquele tipo de doença que estava em Lázaro. Mas o tempo dele era ficar mais 2 dias onde ele estava, para ele atrasar propositalmente, para ele poder chegar lá com 4 dias de morto, para ele manifestar um milagre, algo sobrenatural, para trazer uma glória naquele lugar, onde o nome dele fosse glorificado num outro patamar. Deus está querendo mudar o nosso nível, Deus está querendo usar essa situação para que o nome dele seja glorificado num outro patamar e para que você e eu recebamos uma visitação de um impossível. Calma. Esses 2 dias que está demorando, esse tempo que está demorando, não é porque ele não ouviu a tua oração, não é porque ele não ouviu o recado, não é porque ele não se importou com você, é porque tem o tempo dele. Fique calma, aquieta o teu coração. A oração já ouviu e ele já está em movimento. E ele vai chegar para fazer o milagre, para que o nome dele seja glorificado nessa situação. Isso não é para a morte. Fique em paz. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, com mais 2 dias, depois disse a seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: Há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança. Então, Jesus foi ameaçado de morte há pouco tempo, no mesmo lugar. E ele estava falando: Vamos passar para lá. Então nós precisamos entender que Jesus não está perdido. Muitas vezes o caminho que ele faz, ou que ele pede, ou que ele mostra que a gente percorra, parece e denota um Jesus perdido, parece que ele perdeu a memória. Senhor, o senhor está mandando eu ir por aqui? O senhor sabe o quanto eu passei de vergonha, o quanto deu de problema, o quanto deu de confusão. Pai, em nome de Jesus, o senhor está certo? O senhor lembra? Parece que Jesus está com amnésia, parece que Jesus está ficando meio doidão. E está falando assim, não, volta para lá, vai lá fazer tal coisa. Mas, pai, Deus, Jesus, eu fiz isso, deu problema. Então os discípulos se opuseram. Aquilo que você está se opondo, a voz que Jesus está falando para você é por aqui, ainda que tenha um ambiente de morte. Se é por aqui, é por aqui. Aí ele fala assim, ó, quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. O perigo é para quem anda em trevas, porque não há luz. E o que é essa luz para mim e para você quando ele manda? A palavra dele. A palavra dele é o que é a luz, essas 12 horas de luz do dia é a palavra dele. Se ele mandou você voltar, ainda que seja um ambiente horrendo, de morte, que te apavora, pastor, eu não quero nunca mais ir, não quero nunca mais ouvir, não quero nunca mais ver, não quero nunca mais estar, não quero nunca mais entrar nesse combate. Jesus está me mandando, vai, porque isso para você se tornou dia. Isso para você são as 12 horas do dia, a palavra dele. Se você tem certeza que ele mandou, vá, porque é ali que ele vai se manifestar, porque está te dando uma luz para isso. Você não vai andar no escuro. Você vai ver a luz desse mundo e você não vai tropeçar. Tem uma promessa. Nós podemos ir porque nós não tropeçaremos, porque nós iremos a luz desse mundo fará com que nós vejamos os obstáculos, nós não vamos tropeçar. Então, Deus está nos chamando aqui e ensinando os discípulos para um nível de confiança. Cara, eu vou voltar porque eu tenho uma palavra, é Deus que está me mandando voltar. Eu vou para onde o dedo do meu pai indica. E eu só faço o que ele está fazendo. E eu só falo o que ele está falando. Então, para mim, não tem problema nenhum eu voltar,
para quem queria me matar há meia hora atrás, porque agora para mim lá eu vou passar, porque Deus está me guardando. A palavra é luz para mim. Eu vou e acabou. Ainda que o Senhor, ainda assim o Senhor vai voltar, tal. Ó Deus, conseguem enxergar, pois tem a luz deste mundo. À noite, porém, corre o risco de tropeçar na luz. Aqui já foi. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Olha que doidura isso. O que Jesus falou lá no começo, que já era vitória, a enfermidade de Lázaro não é para a morte. Passa um tempo, Jesus fala que vai lá, passar por um caminho que ele corria risco de ser morto, e para piorar a situação, ele fala para os caras: Lázaro morreu. E aí você fala: agora Jesus endoidou de vez. Falou que não era para a morte, era para a glória de Deus. Agora morreu, porque nós não conseguimos montar esse quebra-cabeça espiritual do jeito que para ele já está montado, porque para Jesus já está pronto. Nós precisamos entender que nós estamos longe da realidade espiritual, por isso nós precisamos orar e estarmos antenados para que o quebra-cabeça espiritual seja montado mais rápido, senão nós vamos ficar sofrendo. Senão nós não vamos fazer a leitura e nós vamos dar essa resposta que os discípulos deram aqui, Tomé e os outros discípulos. Então nós precisamos entender que o que Jesus falou no começo é a verdade. Mas no meio do caminho pode aparecer um negócio e falar: pastor, não estou entendendo mais nada. Ele falou que não ia morrer, ele falou que a minha vida ia ser assim. Agora ele está falando o que aconteceu, porque ele vai se manifestar, irmão. Calma, carmeia, aquieta teu coração. Tomé, apelidado de gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Olha o que a incredulidade fala. Apesar de incrédulo, ele é corajoso. Essa é uma vantagem de Tomé. Porque ele falou assim: eu não vou lá para morrer. Mas ele falou: não, vamos lá. Nós vamos morrer, mas eu vou morrer com ele. Então era um incrédulo corajoso. Mas Deus está nos chamando para a fé. O que tem fé, o que tem uma certeza da vida. Não vamos para lá morrer. A nossa fala fala assim: vamos lá fazer o que nós temos que fazer. Nós não estamos entendendo nada. Parece que a morte está ali na esquina, mas vamos com ele. Se ele está falando, ele é a vida, ele nos representa. Então nós iremos escolher um ambiente de vida. Vamos com ele. É isso que Jesus está esperando que nós tenhamos de discurso. Não um discurso contaminado desse. Não um discurso incrédulo desse. Apesar da coragem de morrer. Mas, na verdade, manifestava uma atmosfera muito grande de incredulidade. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, na verdade, elas não tinham a revelação de um Jesus presente, ainda que ausente. Elas tinham uma revelação de um Jesus presente, que ele tinha que estar visivelmente palpável. Por isso que eu falo que o cego de nascença, eu insisto nisso, e eu amo essa passagem, esse João 9, e eu admiro muito esse homem, porque o cego de nascença, ele nos dá uma aula de vida no Espírito. Jesus fez a cura, se ausentou do ambiente e ele continua fluindo como se Jesus estivesse ali fisicamente. Mas Jesus não estava mais. Mas Jesus estava ali espiritualmente para ele. Jesus estava formado dentro dele. Esse cego de nascença, ele tinha uma certeza absoluta que Jesus estava naquele ambiente. Então, para ele, tanto fazia. As respostas que ele deu, o que ele falava, o que ele manifestava, era de alguém que estava com Jesus do lado. Mas Jesus estava lá fora já. E ele teve que enfrentar tudo aquilo que nós já falamos algumas vezes, com Jesus ausente fisicamente. Mas Marta e Maria, elas não tiveram essa leitura. Jesus não estando próximo, pastor, sabe como eu fluo bem?
Quando Jesus está bem pertinho de mim, quando eu sinto que ele está assim, irmão, Deus está sempre pertinho, ele está dentro de você. Então você pode fluir bem sempre. Você pode fluir bem em todo tempo, porque o Espírito Santo mora dentro de você. A manifestação de Cristo está dentro de nós. Então nós podemos fluir bem sempre. Você está enganado, eu estou enganado. Se eu falar que eu só fluo bem se ele estiver aqui, porque ele está aqui. E essas mulheres falam assim: se o Senhor estivesse aqui, Marta vai falar primeiro, depois Maria. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, na verdade, o que ela está falando é algo assim, eu sei que se o Senhor estivesse aqui fisicamente, o Senhor teria orado. Elas mesmas poderiam ter orado, se elas tivessem entendido quem Jesus era por elas. Mas nós estamos sofrendo, perecendo muitas coisas, porque nós não entendemos ainda quem Jesus é por nós. Que ele não só nos ama, não só nós somos para ele queridos, mas que também ele está presente, independente da ausência física. Independente de você sentir aquela manifestação. Ah, pastor, tem hora? Irmão, toda hora. Ah, tem dia? Lógico que tem momentos que a gente sente mais a presença de Deus. Isso aí é bom, isso é uma bênção. Isso aí é tremendo, mas não dependa disso. Desfrute desses momentos, mas não dependa disso, porque tem momento que você pode estar em trevas, você pode estar numa frieza, e ainda assim ele estará lá, e você vai ter que liberar o teu Jesus naquele ambiente de treva para que você saia e vá para a luz. Seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: O mestre está aqui e quer ver você. Então Marta cria em Jesus, ela não deixou de crer, ela não tocou ele de lá, só que ela não desfrutou daquilo que ela poderia ter desfrutado já. Então, na verdade, Marta não perde a fé, mas ela questiona, fala: ó, se o senhor estivesse aqui, na verdade, o senhor falhou. O que ela estava falando para Jesus: ó, eu sei que o senhor ama, eu sei que o senhor está aqui agora, eu sei que o senhor veio, mas o senhor falhou. Lá no fundo do seu coração, se você procurar um pouquinho, deixar o Espírito Santo falar com você e mostrar certas coisas, lá no fundo do nosso ser, em alguma área, nós podemos estar falando assim para Jesus: Jesus, na verdade, o senhor falhou comigo. Na verdade, o senhor chegou atrasado. Porque se o senhor tivesse manifestado há um tempinho atrás, meu marido não estaria assim. Se o senhor tivesse manifestado há um tempinho atrás, meus filhos não estariam assim. Se o senhor tivesse manifestado há um tempinho atrás, meu ministério não estaria assim. Se o senhor tivesse manifestado, se o senhor estivesse aqui, ele estava aí. Você que não desfrutou. Você que não aplicou ele. E agora nós estamos tentando achar uma culpa aonde ela não tem. Então, na verdade, nós somos culpados de não termos aplicado. Eu não posso falar nada de Jesus, irmãos. Tudo que eu passei na minha vida, ele estava ali, disponível para mim. Eu que não fiz a leitura. Eu que não enxerguei. E eu muitas vezes fiquei enroscado nisso. Ah, se o senhor estivesse aqui. Ah, se eu tivesse o negócio. Já pensou se Davi olhasse para Golias e falasse assim: ah, se eu tivesse mais uns 5 cara desse com coragem. Ah, mas aí não podia porque era 1 contra 1. Ah, mas se eu tivesse uma arma mais poderosa, se eu tivesse. Davi daria para fazer uma lista infindável, infinita de se eu tivesse. Mas Davi falou assim: o que que eu tenho? Uma pedra, 5 pedras e uma funda, e tenho o poder de Deus que esse circunciso vai cair nas mãos do Deus vivo. E ele foi, irmão. O que você vai ter que entender é o que você tem, não é o se você tivesse. O que você tem? Pastor, o que eu tenho é muito pouquinho. Aplica isso. Porque quem vai te respaldar, quem vai te trazer vitória, quem vai fazer com que o teu gigante caia é a presença de Deus. Profetiza contra o teu adversário e vai com esse pouquinho. Fala: você vem comigo, você vem contra mim, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E vai com o que você tem. Saia da atmosfera do que se eu tivesse. Ah, e se eu pudesse. Se eu tivesse entendido isso, a gente escuta muito isso. Ah, se eu tivesse entendido isso há 5 anos atrás, irmão, você entendeu agora. Para de lamentar o que não deu, o que não foi. Vamos para frente. Vamos para frente, vamos aplicar, vamos fazer lá. Você já era crente, você já tinha Jesus Cristo, mas você não conseguiu fazer a leitura que ele estava com você. Agora vamos para frente. Saia do se eu tivesse. Aproveita a presença dele agora, então.
Marta, ao invés de chegar e falar assim, Jesus, o senhor chegou atrasado para mim. Sabe uma fala que ia agradar muito o coração de Jesus? Jesus, o senhor chegou atrasado para mim, eu não estou entendendo nada, mas faz o que o senhor veio fazer. Eu sei que o senhor é um Deus surpreendente. Então, para você e para mim hoje, nós podemos abrir o coração para Jesus. Falar, Jesus, na verdade, sinceramente, para mim o senhor chegou atrasado. Para mim, o senhor perdeu o tempo da bola, mas o senhor é todo poderoso, faz o que o senhor veio fazer, estou aqui. Vamos assistir o milagre. E acabou, irmão. Vamos viver a manifestação, a presença do agora. Vamos viver aquilo que ele está fazendo. Daria para ter revertido o quadro já antes, mas nós não fizemos. Nós perdemos o tempo da bola. Mas agora que Jesus chegou, vamos desfrutar. Para de lamentar se o Senhor estivesse. Atualiza Jesus agora, ele está aqui. Então vamos fazer. Vai lá, irmã, Deus abençoe. Vamos fazer o negócio acontecer. E acabou. É para isso que ele tem nos chamado. Para colocarmos o Senhor para funcionar agora. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É interessante esse versículo, quando eu estava lendo ontem. As pessoas, ao verem ela sair correndo, acharam que ela ia para o túmulo chorar. E ela estava indo encontrar o Senhor. Então, nós precisamos entender que as pessoas que estão te desaprovando, elas estão sempre falando para você que você está indo para um ambiente de morte. Essas vozes que você escuta de reprovação, e são daqueles que estão ao teu redor, porque estavam dentro da casa com ela, eles vão estar sempre olhando para você. Quando você sai correndo para encontrar o mestre, já vai você para a morte. Vai lá para o túmulo chorar, fracassada, frustrada, derrotada. Não é assim que a gente escuta? Não é assim que a gente ouve? Não é assim que as pessoas que estão ao nosso redor estão falando? Vai lá mais uma vez no túmulo chorar a morte disso aí que você perdeu. Você não presta para nada mesmo. Se Jesus não presta para nada, vai chorar. Se você só está indo se encontrar com a solução. Você só está indo encontrar com o teu Senhor. Essa corrida sua e minha, de largar tudo para trás e sair correndo, é para se encontrar com Ele. Mas para aqueles que estão ao teu redor, você está indo para o túmulo chorar. Você está indo para um ambiente de morte, você está indo para um ambiente de vida. Não se importe com essas vozes. Não deixe que isso te pare. Continue a correr para se encontrar com Ele. Faça a tua parte, irmã. Continue a correr. Pastor, mas dói tanto. Quando o meu marido fala que eu estou indo para a morte, que eu sou uma derrotada, eu sei. Eu te entendo e te respeito, mas continua. Vai encontrar com Ele. Se o Senhor estivesse aqui, mais para frente. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia e perguntou: Onde vocês o colocaram? Perguntou. E eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. Então, se Jesus chorou, nós já pregamos uma vez, que enquanto homem, ele chora. Ele vendo Marta chorando, ele vendo o povo chorando, ele pergunta onde está, aí eles falam: Vem e vê. Então, precisa ter essa atitude nas nossas vidas, de quando Jesus estiver por perto, você mostrar para ele onde está a morte, onde está a dor. Porque ele está perguntando, onde o colocaram? Onde vocês o colocaram? Você acha que Jesus não sabia? Você acha que Jesus não tinha esse entendimento? Mas ele perguntou para os homens, para as pessoas, para a irmã, onde vocês o colocaram? E eles responderam, vem e vê. Então hoje Jesus está perguntando para mim e para você, onde você colocou a tua morte? E eu tenho que falar para ele, Jesus, vem e vê. E ele vai chorar. E parece que esse choro, parece que mostra uma coisa assim, ele está lamentando, obrigado Jesus por chorar, dá um abraço aqui, vamos chorar também, mas parece que vai parar por aí. Mas esse choro é um choro do Jesus homem, porque daqui a pouco ele vai se manifestar como Jesus Deus. E o Jesus Deus ressuscita. O Jesus homem, ele tem só um campo de atuação de chorar, de lamentar, de sentir aquele peso da morte e daqueles que estão ao seu redor, que estão sofrendo ali também. Mas depois, rapidamente, ele entra no Jesus Deus. E é isso que nós estamos precisando.
Nós estamos até precisando de um Jesus que chore conosco. Mas o que vai resolver o nosso problema é um Jesus que se manifesta como Deus para ressuscitar os nossos mortos. E eu decreto sobre a tua vida que está chegando um tempo de você entrar no entendimento, numa fé, onde Jesus vai se manifestar como Jesus, Deus, e ressuscitar os mortos que estão ao teu redor, em nome de Jesus. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Então, aqui, de novo, vai entrar os questionamentos, que podem ser seus ou das pessoas que estão ao teu redor. Eles tiveram um cego e uma cura de Lázaro totalmente possível. Ele curou um cego. Quer dizer, ele já fez um sinal, uma maravilha tremenda. Poderia ter ele curado. E nós ficamos muitas vezes debaixo disso. Ah, Jesus já fez tal coisa na minha vida que era muito mais complicado. Não poderia ele ter feito isso? Não poderia ter chegado no tempo certo? Não poderia ter ouvido? E nós entramos então numa atmosfera, ou num campo, ou numa manifestação de murmuração, murmuração, murmuração. E nós ficamos relembrando as nossas experiências do passado, ficamos relembrando aquilo que nós vivemos há um tempo atrás, dos milagres que ele fez na nossa vida, e parece assim, era uma coisa simples, mas agora o Senhor fez tudo complicar, Jesus. O Senhor já tinha curado um cego, olha que coisa complicada. Não poderia ter vindo aqui orar pelo meu irmão e ter curado ele, agora o Senhor complicou toda a minha vida. O Senhor me trouxe esse lugar de complicação e eu mandei te chamar, eu fiz tudo certinho. O que nós estamos falando muitas vezes, Jesus, eu fiz tudo certinho, eu acreditei, eu mandei te chamar, o homem ainda estava vivo, era doente, eu sei que o Senhor já curou até cego, estava tudo certinho. Sabe quem falhou? O Senhor. O Senhor que atrasou, o Senhor que não fez a leitura certa, o Senhor que não veio aqui, o Senhor, ficamos murmurando, acusando. Ficamos nesse ambiente, que era o ambiente desse povo. Veja como ele amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Então nós ficamos numa manifestação exatamente igual dos incrédulos, murmurando e duvidando e questionando quem é Jesus. Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, armando o falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Amém? Então, depois que Jesus perguntar onde está, ele vai pedir para você rolar a pedra, ele vai querer mexer onde está cheirando mal. Ele está chegando agora num estágio na minha vida e na tua vida, onde você vai ficar apavorado. Fala: Jesus, não mexe aí. Não faça isso. Ele vai dar uma ordem para você que vai deixar você estarrecida. Vai nos deixar completamente assustados. Vai, irmã, Deus abençoe. Então, vai deixar nossas vidas, amém. Vai deixar nossas vidas tremendamente apavorados. Mexe nisso. Toca nesse ponto. Rola essa pedra. Pedra é algo pesado, é algo que representa força, é algo duro de mexer. E lá dentro tem alguém, como Marta falou nessa tradução: Senhor, o cheiro está terrível. Então você sabe que existem ambientes de morte na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, que já está cheirando terrível, porque já faz muito tempo. E Jesus está chegando para falar para você: você me chamou, pensou que eu estava atrasado, pensou que eu tinha esquecido, pensou que eu não te amava, pensou que eu não estava na tua causa. Eu cheguei. Rola a pedra. Eu estou aqui, Maria, Marta, rolem a pedra. E você vai ter que ter fé para relar nessa pedra, apesar do mau cheiro, porque ele vai tirar de lá um morto andando.
Ele vai fazer que um morto saia desse lugar andando. Irmãos, para nós não tem mais jeito. A minha vida, para mim, já não tinha mais jeito, já não tinha mais para onde ir. Eu já era um morto de não sei quantos anos. Mas quando eu fui naquela cidade, é exatamente isso que Deus falou comigo. Rola a pedra. E eu tive que rolar. E eu sabia que tinha muita coisa lá dentro. E que nada cheirava bem. Mas eu tive que rolar a pedra. E eu estou saindo dos lugares de morte. Acabou de sair tudo? Claro que não. Tem coisa lá dentro ainda que eu estou esperando e ouvindo a voz. Alexandre, saia para fora. Alexandre, saia para fora. Jesus vai fazer um processo na tua vida. Lázaro saiu todo envolto em faixas. Tinha um processo ali. Tira a faixa, deixa ele ir. Vamos tratando com ele aos poucos. Vamos limpando ele. Jesus não falou assim, já tira, já dá um banho nele, faz um churrasco, vamos fazer uma festa. Não. Jesus está te chamando, num primeiro momento, para sair, todo enfaixado. Desamarra ele, agora deixa ele ir, deixa ele ficar quieto. Deixa ele curtir a vida. Ele ficou 4 dias na morte. Eu não sei quanto tempo você ficou na morte. Mas Jesus está te chamando assim, eu vou te tirar para fora para você começar a curtir a vida. Quieto. Vai lá primeiro. Depois nós vamos conversar, depois nós vamos alinhar as coisas. Depois você vai saber o nível de guerra que você vai enfrentar com a sua nova vida, porque se você for lendo mais para frente, lá depois, se você quiser saber, você entra lá. O nível de guerra de Lázaro, quando ele ressuscita, ele aumenta. Porque fala assim que perseguiam a Jesus e também a Lázaro. E o queriam matar. Pastor, eu vou ressuscitar para querer me matar de novo? Sim, senhorita. Mas agora você vai ter uma marca sobre a tua vida. Agora você vai ter uma marca. Ainda que o adversário tente me perseguir, eu vou te matar de novo. Agora tem uma marca sobre a minha vida. E eu vou ter que ser uma marca viva do poder de Deus nessa terra, glorificando o nome dele. Porque ele falou assim: esta enfermidade não é para a morte, é para glorificar o meu nome. Então, essa enfermidade que eu passei, e ainda que eu tenha morrido, ela não era para a morte. E a minha vida é para glorificar o nome do Senhor. Então agora eu vou ter que saber que a minha guerra agora aumentou. Tem mais demônio me observando, tem mais coisa querendo me catar. E você vai entrar e está entrando e já está em atmosferas e em coisas na sua vida exatamente nisso. Deus está te tirando de ambientes. Para quê? Para você ser perseguida pela morte. Ai, pastor, misericórdia. Mas você tem uma marca de vida. E você só vai morrer quando chegar o tempo. Você vai ser uma guerreira com experiência de ressurreição, com experiência de ver coisas que pouquíssimas pessoas viram. Você tem uma marca de Cristo que é só sua. E as pessoas vão olhar e falar assim: Lázaro, foi ele que Jesus ressuscitou em 4 dias morto. E ele vai sair falando de vida. Imagina a autoridade que tinha na voz de Lázaro para falar de vida, irmãos, depois de 4 dias morto. Já não tinha mais jeito de ressuscitar. Tem coisa na sua vida e na minha vida que não tem mais jeito. Jesus vai falar: rola a pedra. E vai por isso para funcionar, vai por isso para viver de novo, para glorificar o nome dele. Então fica firme. Não perca nenhum tipo de esperança, nenhum tipo de expectativa que as coisas vão mudar, porque elas mudarão. Rola a pedra, em nome de Jesus. Esses dias eu estava observando uma pessoa, 2 na verdade. Falei, meu Deus, o que está construído dentro da vida dessas pessoas para elas serem inseridas num lugar tão esquisito desse? Tem que ter algo bom lá dentro. E nós achamos muitas vezes que Jesus nos colocou numa enrascada. Nós achamos muitas vezes que Jesus me colocou numa fria, pastor. Não colocou, irmão. É porque o que está construído dentro de você, você não entendeu ainda. O que ele já transferiu de realidade para você, você não fez a leitura ainda. Então ele não te colocou numa fria, não te colocou numa enrascada, não te colocou nada. Se ele te colocou, pode ter certeza. Se você entrou, é outra coisa. Mas se você tem certeza que foi ele que te mandou para esse lugar, para fazer essa missão, para rolar essa pedra, pode ter certeza que tem algo construído dentro de você. Amém? Que o Senhor te guarde, te abençoe, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Pega a tua ceia, vamos orar, em nome de Jesus Cristo, para estarmos encerrando, já são 8h44. Aleluia.
Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, por essa palavra, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Abençoamos esse suco, esse pão, é o teu corpo e teu sangue, fazemos memória de ti, queremos nos alimentar do Senhor. Abençoamos também este mel para que nos traga revelação, nos traga doçura, em nome de Jesus. Para que possamos, ó Pai, cada vez mais entender aquilo que o Senhor está falando e fazendo nas nossas vidas. O Senhor nos ama, o Senhor tem um propósito, e esta manifestação não é para a morte, mas é para a vida, em nome de Jesus. Que possamos cear nesse ambiente, que é uma manifestação de vida a nosso favor. Amém? Pode cear em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã, 7h30. Ora para que o Senhor me ajude aí a completar o negócio da egrégora, que eu quero fazer até sexta no máximo. Mas está bem complicadinho assim, algumas coisas que não estão encaixando, mas é algo que eu creio que vai ser importante para nós. Amém? Deus abençoe. Shalom, shalom.